Gente, nos últimos dias eu tenho recebido muitas mensagens perguntando quais as peças devem ser estudadas em direito do trabalho. E a resposta é simples: todas. E isso eu já falo, desde antes do exame 36. Mas nem todo mundo conhece todas essas peças, né? Então o vídeo de hoje é para falar de quais são essas peças, né? Quantas peças são? 27? É isso tudo? Algumas peças vocês já estão cansados de saber, você já tem uma certa intimidade. Outras vocês já ouviram falar, são as conhecidas. E outras, talvez, uma ou outra você nem conheça. Mas a partir de agora você vai passar a conhecer e mais, vai estudar. Vem comigo. Mas olha, esse vídeo não é para fazer você desistir de direito do trabalho não, tá? Pelo contrário, nas outras disciplinas você tem talvez até mais peças. É porque aqui você ficava tão preso nas 3 principais que você não tinha noção de que nós temos muito mais peças do que essa. Só que aqui no direito do trabalho é fácil você identificar qual é a peça, não é difícil. Você precisa ter cabeça fria e pensar qual foi o último momento processual. Essa é a pergunta-chave que você precisa fazer para identificar qual é a peça. O que aconteceu até agora e onde o enunciado parou? Daqui, deste momento, qual é a medida processual cabível? E é a gente tem até aqui vídeo da linha do tempo. Essa linha do tempo processual você precisa ter na sua cabeça para saber e conhecer essa marcha processual. Qual é o ato, qual é a medida processual cabível que vem em seguida? Identificando é tranquilidade. Quer ver? Vamos lá, vamos começar daquele caminho básico que eu sei que você conhece. Reclamação trabalhista, nossa peça número 1. Quando que vai ser uma reclamação trabalhista? Quando o enunciado não trouxer nada de processo. Ele traz apenas as reclamações do empregado. Então, o empregado vai reclamar tudo que a empresa não pagou para ele, todos os direitos que a empresa violou. Se você não tem processo, primeiro, uma petição inicial. E se é o empregado reclamando do trabalho que ele tinha ou que ele tem, a medida processual cabível é uma reclamação trabalhista. Agora, primeiro no caminho básico, tá, gente? O último momento processual foi uma reclamação trabalhista. Então, a única coisa que tem de processo no enunciado é uma reclamação trabalhista, dizendo que o reclamante ajuizou a reclamação trabalhista na vara tal, pleiteando tal e tal pedido. Você, na qualidade de advogado da empresa, propõe a medida processual cabível. Qual foi o último momento processual? Reclamação trabalhista. Você está defendendo a empresa, você quer contrapor. Então, você vai se defender, apresentar a defesa, a contestação, peça número 2. Então, contestação, você contesta aqueles pedidos do reclamante. Se na petição inicial você pede a procedência, na contestação você pede a improcedência. Essa reclamação trabalhista vai ser julgada junto com a contestação. O juiz vai analisar a petição inicial, vai analisar a defesa, as provas que foram produzidas e vai proferir uma sentença. Desta sentença proferida pelo juiz, cabe, se o que você quer é reformar a decisão. Então perceba, o último momento processual foi a sentença, parou em uma sentença. Cuidado, gente, sentença, se a gente estiver na hipótese do inciso 1º do RO. E o que você quer é reformar essa sentença. A medida processual cabível será um recurso ordinário. Se o que você quer é sanar uma omissão, uma obscuridade, uma contradição ou manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, a medida processual cabível não é um recurso. Recurso é para reforma. Se o último momento processual foi uma sentença, mas uma sentença omissa, obscura ou contraditória, cabe embargos de declaração. Esse recurso ordinário que você interpôs, se esse último momento processual foi esse recurso ordinário, muita atenção. Se você está representando o recorrido, que pode ser tanto o reclamante quanto o reclamado, e o último momento processual foi o recurso ordinário, cabe contrarrazões. Depois de apresentadas as contrarrazões, lembra, as contrarrazões é uma resposta ao
recurso ordinário. Então, se o último momento foi recurso ordinário, você representa a parte contrária, contra-razões. Agora, vamos prosseguindo na nossa marcha. Desse recurso ordinário foi proferido um acórdão do TRT. Se o último momento processual é um acórdão do TRT em recurso ordinário, cabe. Se o que você quer é reformar esse acórdão, cabe recurso de revista para o TST. Se o que você quer é que esse acórdão, que foi omisso, obscuro, contraditório, ou na hipótese de um manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, cabe os embargos de declaração. Então, perceba que os embargos de declaração vai caber de qualquer decisão, de sentença, de acórdão, né? Sempre que o quê? Sempre que o que você quer é sanar algum vício, uma omissão, uma obscuridade, uma contradição. E se o que você quer é reformar essa decisão, aí cabe recurso. Aí vai depender o recurso de qual grau de jurisdição e do que você está recorrendo. Então, isso tem que ter sempre em mente. Olha o último ato e o que você quer com a peça que você vai propor. E isso de saber o que você quer também é muito importante, sabe por quê? Porque você vai saber se cabe, por exemplo, o último momento processual foi um recurso. Você quer apresentar o quê? Você quer recorrer dessa sentença ou você quer contrarrazoar esse recurso? Porque nós temos o recurso adesivo, lembra? Sim, alguns recursos eles têm o recurso adesivo. Para que seja cabível o recurso adesivo, é preciso que aconteçam algumas coisas. Primeiro, que haja sucumbência recíproca, ou seja, as duas partes foram vencidas. Uma parte recorreu, o seu cliente ficou inerte. Porque perdeu o prazo, porque não quis recorrer, porque não teve dinheiro para pagar o preparo, não importa, não recorreu. O último momento processual vai ser o recurso, ou um recurso ordinário, ou um recurso de revista, ou agravo de petição, um recurso que for. O último momento processual, o recurso. O enunciado vai deixar claro se é para você se defender e pedir a manutenção da sentença ou do acórdão, nesse caso serão as contrarrazões, se você quer a manutenção da decisão recorrida, ou se você também quer recorrer. Porque se você também quiser recorrer, você pode, se a sucumbência for recíproca, pode. No prazo das contrarrazões, você apresenta o recurso adesivo. Então, onde parou? Qual foi o último momento processual e o que você quer? É reformar o acórdão? É reformar a sentença? Um recurso. É manter a decisão? É contrarrazões. Certo? Agora vamos para outra situação. Se o enunciado mencionar que o empregador quis pagar a rescisão ou qualquer outra parcela ao empregado e não conseguiu. Quando quem quer pagar não consegue pagar, qual a medida processual cabível? Ação de consignação em pagamento. Aqui você também não vai ter nenhum ato processual praticado anteriormente. Por quê? Não existe processo. A ação de consignação em pagamento é uma petição inicial. Então, você vai dar início ao processo. Sempre que o enunciado disser que a empresa quis pagar e o empregado não quis ou não pôde receber. Pode até ser o inverso, o empregado querendo pagar o empregador, mas são em raríssimas hipóteses. Se preocupe com o empregador querendo pagar e o empregado se recusando ou não podendo receber, seja porque morreu, porque sumiu, desapareceu, enfim, não foi possível pagar. Ação de consignação em pagamento. E se o enunciado disser para você que foi interposto um recurso, mas que no primeiro juízo de admissibilidade ele ficou trancado, foi negado seguimento ao recurso por ausência de algum dos pressupostos de admissibilidade do recurso, o que acontece? Temos que pensar. Recurso ficou trancado. Então, quando o recurso ordinário ele é interposto, você vai interpor para o juízo que proferiu a decisão, que é o juiz da vara do trabalho. Ele vai analisar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Se estiverem presentes, ele intima a parte contrária para apresentar as contrarrazões e depois remete para o tribunal. Agora, se ele verificou a ausência de algum dos pressupostos de admissibilidade, o que ele faz?
nega seguimento ao recurso e intima a parte contrária para apresentar a medida processual cabível, que é o agravo de instrumento. O agravo de instrumento no processo do trabalho ele só serve para destrancar recurso. Destrancar recurso que ficou trancado é aquele que foi negado o seguimento por ausência de algum pressuposto de admissibilidade. Mas atenção, se o seu recurso ficou trancado em um juízo e quem vai julgar é outro juízo, aí cabe agravo de instrumento, porque você precisa de um instrumento para levar de um tribunal para o outro. Agora, se ele já está no tribunal que vai julgar, porque todo recurso ele passa por 2 juízos de admissibilidade, o que é feito pelo juiz da quo e o que é feito pelo relator no tribunal que vai julgar. Se ele ficar trancado pelo relator, cabe agravo interno. Por quê? O agravo interno é a medida processual cabível para submeter a decisão do relator ao colegiado, seja ela qual for. Nesse caso, quando o recurso ficou trancado no juízo que vai julgar, você não precisa de um instrumento para levar de um tribunal para o outro. Ele está ali dentro, agravo interno. Agora, e se a gente estiver na fase de execução? Houve o trânsito em julgado. Uma execução definitiva tem o trânsito em julgado, vai dizer para você que houve o trânsito em julgado. Aí a gente tem que considerar algumas situações. Por exemplo, você está representando o executado, o devedor. Você quer impugnar a sentença de liquidação, você teve algum bem penhorado, ou seja, você está defendendo os interesses do executado. A medida processual cabível será os embargos à execução. Se você é um terceiro que teve um bem penhorado, você não tem nada a ver com aquele processo, seja porque você é um terceiro que não foi citado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica e foi incluído no polo passivo, seja porque você é cônjuge meeiro do devedor principal e teve um bem penhorado, a sua ameação penhorada, seja você é um terceiro adquirente de boa-fé, você é um terceiro, você não tem nada a ver com aquele processo. Está na fase de execução, seu bem foi penhorado, cabe embargos de terceiro. Da decisão na fase de execução, de uma sentença na fase de execução, que julga os embargos à execução, esses embargos de terceiro e outras peças, o recurso na fase de execução de uma sentença na fase de execução cabe agravo de petição. Então, o recurso da fase de execução é o agravo de petição. Você acha que acabou? Não, a gente ainda está mais ou menos ali na metade do caminho. Essas são as peças que fazem mais sentido a banca cobrar de vocês. São aquelas peças que têm mais ou menos tese de mérito, que são mais comuns no dia a dia. Porque a gente já viu que isso não quer dizer nada ultimamente, né? Sendo assim, vamos para aquelas que não são tão prováveis que caiam por ter menos tese de mérito para serem avaliadas, serem mais raras no dia a dia trabalhista, mas existem e a partir de agora você vai ter que saber. Começando pela exceção de incompetência. Quando cabe a exceção de incompetência, vamos lá naquela linha do tempo, agora a gente volta. Teve uma reclamação trabalhista e aí o enunciado vai dizer para você que o fulaninho trabalhou na cidade X, mas ajuizou a reclamação trabalhista na cidade Y, que é bem longe da cidade X, e você, na qualidade de advogado da empresa, que não quer ter os gastos de deslocamento para comparecer em audiência lá na cidade Y, qual a medida processual cabível? Bom, se houve o ajuizamento da ação num local diferente daquele que é competente de acordo com 651, porque você sabe, o local competente para o ajuizamento da reclamação trabalhista é o local da prestação de serviços ou o local da contratação. Não foi nenhum deles. Então, cabe ao reclamado o quê? Apresentar a exceção de incompetência territorial. Atenção que essa exceção de competência ela tem que ser apresentada no prazo de 5 dias contados do recebimento da notificação, sob pena de prorrogação da competência. E o inquérito judicial para apuração de falta grave pode aparecer? Pode vir como peça? Pode. É uma ação. Inquérito judicial para apuração de falta grave. Como identificar? O enunciado vai narrar uma falta grave cometida por um empregado estável e que haja a exigência de um inquérito judicial para apuração de falta grave
para que ele seja dispensado? Provavelmente vai ser um dirigente sindical que cometeu uma falta grave. Você, representando os interesses da empresa, propõe a medida processual cabível. Sim, é um inquérito judicial para apuração de falta grave. Suas teses de mérito vão ser a falta grave que ele cometeu. Na fase de execução, impugnação à sentença de liquidação. A gente viu que quando você representa o executado na fase de execução e você discorda da sentença de liquidação, que apesar de chamar sentença de liquidação não é uma sentença, é uma decisão interlocutória, o executado, como que ele impugna a sentença de liquidação? Por meio dos embargos à execução. E o exequente? Por meio da impugnação à sentença de liquidação. Quer mais uma? A gente tem quando o enunciado narrar que está tentando executar o devedor, está na fase de execução e está diante de diversas tentativas frustradas de execução, não encontra nada em nome da empresa executada. Para garantir os créditos do exequente, qual a medida processual cabível? Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para você incluir o sócio no polo passivo e executar diretamente os bens do sócio. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Você pode também, já que a gente está falando na fase de execução, estar diante de uma situação que houve uma nulidade processual, nulidade essa que poderia ter sido alegada de ofício pelo juiz, não foi, e você está representando o executado. E o principal, não há como garantir o juízo, porque um dos requisitos da execução é a garantia do juízo. Você pode impugnar sempre e defender os seus bens sempre por meio da exceção, por meio dos embargos à execução, mas ele exige a garantia do juízo. Se você não tem como garantir o juízo, o enunciado fala isso para você e existe uma nulidade no processo, a medida processual cabível é a exceção de pré-executividade. Já cansou? Tem mais ainda. Imagina lá naquela linha tradicional: reclamação trabalhista, contestação, sentença, recurso ordinário, do recurso ordinário, recurso de revista. Teve um acórdão proferido por uma das turmas do TST em recurso de revista, cabe embargos ao TST, que são temos embargos de divergência e embargos infringentes, são os embargos ao TST. Agora, se você está diante de uma coisa julgada, transitou em julgado, mas houve alguma nulidade e você quer rescindir essa coisa julgada, tem a coisa julgada, transitou em julgado, não está na fase de execução nada, mas tem um vício, por exemplo, o juiz incompetente, o juiz impedido que proferiu a sentença. Se você está diante de um vício e você quer rescindir a coisa julgada, cabe ação rescisória. Se você está diante de uma violação do direito líquido e certo, seja na fase de conhecimento, na fase de execução, antes da sentença, depois da sentença, houve a violação de um direito líquido e certo da parte. Cabe mandado de segurança, aquele seu queridinho. Só lembrando, né, que o mandado de segurança eu tenho que ter essa violação do direito líquido e certo por uma autoridade coatora. Agora, se o enunciado diz que empregado e empregador desejam entabular um acordo antes de entrar na justiça, eles estão querendo ali colocar as verbas rescisórias e outros direitos devidos pela empresa num acordo para pagar parcelado. Ação de homologação de acordo extrajudicial. Achou absurdo? E as ações possessórias? A gente tem manutenção de posse, reintegração de posse e interdito proibitório. As ações possessórias podem ser cobradas em direito ao trabalho? Podem. Por quê? Pensa num direito de greve. Existe uma gradação entre elas. Então, tem o interdito proibitório, tem a manutenção de posse e a reintegração de posse. O interdito proibitório é quando existe a ameaça de perda da posse. A manutenção da posse é quando eu tenho uma turbação. Turbação é como se fosse uma perturbação. Perturbação na posse. Ali, os empregados, eles, no interdito proibitório, eles estão ameaçando invadir a empresa
caso não haja um acordo entre os grevistas e os patrões. Na manutenção de posse já há uma turbação, eles já estão invadindo, mas eles ainda não tomaram posse do estabelecimento. E a reintegração de posse, ou seja, o possuidor perdeu a posse daquele bem. Imagina que é o dono da empresa, todos os empregados grevistas invadiram a empresa e não saem de lá até chegarem a um acordo. Houve a perda total da posse, reintegração de posse. Sim, as ações possessórias podem ser cobradas. Mas você sabe que ainda pode ficar pior? Você já achou a ação possessória absurdo? A gente ainda tem ação de execução de título executivo extrajudicial. Sim, imagina que você tem um título executivo extrajudicial, uma sentença arbitral. Agora não pode ter juízo arbitral tutelando direitos trabalhistas, julgando questões trabalhistas? Esse juízo arbitral vai proferir uma sentença. E onde que se executa essa sentença? Na Justiça do Trabalho. Do nada? Não. Precisa de uma ação de execução de título extrajudicial. E a ação de cumprimento? Você tem uma sentença normativa, ou tem um acordo coletivo de trabalho, ou uma convenção coletiva de trabalho que não está sendo cumprida. Como que você faz cumprir? Pela ação de cumprimento. Ficou tonto? Ficou perdido? Entrou em desespero? Calma, calma. São muitas peças? São. Vai dar mais trabalho? Vai, mas é só sentar e treinar. É só você perceber o que essas peças elas têm em comum. Muitas coisas se repetem, muitas coisas você utiliza o mesmo raciocínio, que é o trabalho que a gente faz na nossa estrutura Coringa. No curso de oficina de peças, a gente vê todas elas. A maioria em aulas ao vivo, mas todas elas com aulas gravadas para você assistir quantas vezes quiser, o passo a passo. E mais, é importante que você entenda o que está fazendo. Entenda o momento processual que você está. Entenda para que serve cada detalhe que você faz na sua peça e o principal. Para que serve aquela peça? As teses de mérito você já percebeu por esse exame 36, que é o que mais pontua. Então, gente, é estudar peças de forma comparada, da forma certa. O que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Mas não se assuste. Dá pra gente trabalhar bem, assim, no nosso limite. Mas com mais trabalho é mais gostoso. Espero no próximo vídeo. Se você é novo no canal, se inscreve aqui, porque direto a gente está gravando vídeos para a primeira fase, para a segunda fase, tudo para ajudar você nessa aprovação. Curte, comenta, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo para você. Até o próximo vídeo.